Olha aí, ó, a voz são vozes. Mas como assim? Vamos dar uma olhada. Agora, a voz do trono. Notem, neste trono, diante do trono estavam as 7 estrelas. A voz das 7 estrelas. Vozes. Vejam, haviam mais em Apocalipse 4, aqui ou 5. Nós descobrimos. E do trono procediam relâmpagos, trovões e vozes. Não uma voz, mas vozes. Plural. O que era isso? Deus falando à igreja, refletindo-se através dos 7 espíritos. Quando o verdadeiro ungido de Deus fala, é a voz de Deus. Rejeitar isso é remover o candelabro, está vendo? Vozes, a voz das 7 eras da igreja, as vozes falando com trovão e relâmpago. Sabem que verso que está isso aí? No verso 5. Olha ali, ó. E do trono, mas diz que tinha um assentado no trono, e falou que uma voz chamou. Mas quando ele olhou com mais atenção, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Olha que interessante, meus amados. Quando Paulo falou disso, ele disse a voz de arcanjo. Mas quando João fala disso em Apocalipse 4, ele diz são 7 vozes. Esta voz são 7 vozes. Ah, mas são 7 vozes distintas? Não. Vamos dar uma olhada nisso. Essa mensagem é muito maravilhosa, Apocalipse capítulo 4, estou apaixonado por essa mensagem, dá uma olhada aqui, ó. Quanta pepita, dá uma olhada aí, meu Deus. Olha, agora vozes. As vozes das 7 trombetas eram as vozes das 7 estrelas, 7 mensageiros. Observe aqui as 7 lâmpadas diante do trono, os quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas. Vamos desenhar um pouquinho aqui. Aí ele vai lá no quadro e desenha. Lembra, né, os desenhos que nós fazíamos, né? Lugar Santíssimo. Aí lá fora era a congregação e bem aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 mensageiros, 7 espíritos. De jeito nenhum significa que Deus existe em 7 espíritos, mas 7 manifestações do mesmo Espírito. 7 manifestações do mesmo Espírito. Onde fica o Espírito Santo? Aqui no trono, reluzindo afora em cada era da igreja. Esta era da igreja está refletindo para cá, né? As vozes de Deus. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejam, 7, haviam 7 vozes, ou haviam vozes, de 7 lâmpadas de fogo, 7 espíritos, os quais são os 7 espíritos de Deus. Paulo disse, uma voz. João disse, são 7 vozes. Vai ter um chamado para cada era. Sim, a voz que soou aqui na primeira era vai soar de novo para chamar e apresentar a noiva da primeira era. A voz da segunda era, naquele dia, vai soar de novo e chamar a noiva da segunda era. Cada uma daquelas vozes que soou alarido aqui, vai soar aquela voz lá para a ressurreição. A mesma voz que soou alarido é a mesma voz que soa a voz do anjo principal, do anjo-chefe. Que arcanjo não quer dizer mais nada do que isso. Anjo principal, anjo-chefe, mensageiro-chefe, o maior mensageiro do dia. Vamos mais um pouquinho. Não precisa ficar com raiva de mim, não. Não precisa ficar com raiva, não. Vamos lá, vamos ver o profeta falar, né? Agora ele vai dar mais detalhes sobre essas 7 vozes, esses 7 espíritos. Lembre-se que isso aqui, irmão, é no rapto. Quando o rapto acontece, existe um juízo, existe um trono. Existe um trono para galardoar ou condenar. Não é? Apocalipse 3:1, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Uma vez mais, como nas 4 eras anteriores, o Espírito está revelando para nós o nosso misericordioso Senhor, apresentando seus maravilhosos atributos. Esta vez, enquanto ele se acha no meio da igreja, o vemos como aquele com os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sabemos que são as 7 estrelas, porém temos que descobrir o que são. Temos que descobrir o que são os 7 Espíritos de Deus e ao que eles se referem. Esta mesma frase é encontrada 4 vezes no livro de Apocalipse, não é? Esta mesma frase é encontrada 4 vezes no livro de Apocalipse. A primeira vez, Apocalipse 1:4, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. A segunda vez, Apocalipse 3:1, isto diz
Isto diz aquele que... Deixa eu achar aqui para vocês. Isto, aqui está. Aqui. Aqui está a nossa... Aqui é a nossa tela. A primeira vez, Apocalipse 1:4, ida dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A segunda vez, Apocalipse 3:1, isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus. A terceira vez, Apocalipse 4:5, e do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Deus. A quarta vez, Apocalipse 5:6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Para começar, sabemos com certeza que esses versículos não estão ensinando uma nova doutrina contrária a São João 4:24, onde diz que Deus é um Espírito. Mas isto é semelhante a 1 Coríntios 12:8-11, onde encontramos um Espírito manifestando-se em 9 maneiras. Desse modo, sabemos que os 7 Espíritos de Deus significa que é um só e mesmo Espírito aparecendo de uma maneira sétupla. Lembra que Paulo disse que era uma voz? É uma voz só, mas se manifestou de maneira sétupla. Agora, e vai se manifestar de maneira sétupla no rapto? Vai, vamos ver daqui a pouquinho. Paulo disse, João está dizendo. Agora, em Apocalipse 4:5, estes mesmos 7 espíritos são chamados de lâmpadas de fogo que ardiam diante do Senhor. Uma vez que João sempre usou apenas símbolos do Velho Testamento em Apocalipse, vamos ao Velho Testamento e encontramos em Provérbios 20:27, que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Esses 7 espíritos acham-se associados ao homem. João Batista, em João 5:35, foi chamado de uma candeia que ardia, que realmente deveria ser traduzido por lâmpada que ardia. Além disso, em Apocalipse 5:6, os 7 espíritos são identificados como 7 olhos, em Zacarias 4:10, pois quem desprezou o dia das coisas pequenas, pois eles se regozijarão e verão o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor que correm para cá e para lá através de toda a terra. É muito evidente, presta atenção, que a palavra eles refere-se a homens. Opa, meu querido ouvinte, meu amado irmão, minha amada irmã, olha aí. Sabe o que está dizendo aí? Sabe o que o profeta está levando nós a ver? Que estas 7 vozes são 7 vozes de 7 homens distintos, um diferente do outro. Aquela voz que Paulo falou lá, não é voz de um anjo celeste que está voando em algum lugar, por aí, com as asas potentes. São homens. Ah, mas irmão, para crer fé nesse tipo de coisa, irmão, eu vou ser sincero para você, viu? Eu vou ser sincero para você. Para você crer nesse tipo de matéria aqui, irmão, ou você nasceu de novo, mas bem nascido mesmo, ou você não vai crer. Está dizendo aqui, ó. Está dizendo claro aqui, o Espírito está falando claramente, a mensagem está falando claramente, são 7 homens. Essas 7 vozes são 7 vozes de 7 homens, que são estes 7... vamos parar aqui, que você já deve saber quem que é, né? Tudo bem. Evidentemente, assim vemos que os olhos do Senhor, nesse caso, são homens. Evidentemente, eles serão homens ungidos, né? Claro, e foram, né? Cheios do Espírito Santo, pois os ministros de Deus não estão no poder de homens, mas do Espírito Santo. Juntando essas descobertas escriturísticas. Ó, gostei dessa parte. Ó. Descobertas escriturísticas. Olha, gostei. Vamos repetir. Descobertas escriturísticas. Fica patente que os 7 Espíritos de Deus refere-se ao ministério contínuo do mesmo Espírito Santo nas vidas de 7 homens, com os quais Deus se identifica muito intimamente. Eles são seus olhos, eles são suas lâmpadas. Quem esses homens são? Pode facilmente ser visto, porque a frase seguinte os chama de 7 estrelas, as quais já nos são muito conhecidas como 7 mensageiros para 7 eras. Quão belo é isso! Veja, a estrela foi destinada a refletir luz de noite porque o sol se pôs. Exatamente assim o mensageiro, tipificado como uma estrela, para cada era, tinha de refletir a luz do Filho. Todos eles fizeram isto pelo Espírito Santo. Paulo foi o primeiro mensageiro. Mas eu pensei que seria tipo um Gabriel. Eu achei que esse chefe de anjo, esse arcanjo, seria Gabriel, Miguel. Igual tem um pastor que se intitulava da mensagem, ele inventou outros, diz que tinha
Miguel, Gabriel, Rafael, aí um monte de nome que eu nunca ouvi falar. Aí me falaram que ele pregava isso porque ele tinha visto esses nomes num calendário católico, da Igreja Católica, que tem, né, a Igreja Católica tem outros arcanjos lá. Rafael é um deles, um monte de coisa esquisita lá, e ele pegou isso aí e dizia que eram esses seres celestes que voam com asas, esses seres alados. Não é não. Não é não, é de carne. Já tiveram aqui e vão aparecer de novo. Ah, é gostoso, mano. O negócio tá bom demais. Meu Deus do céu. Eu tô me esbaldando, tô me deliciando, tô lambuzando, beiço. Olha, meu Deus, vamos lá. Paulo foi o primeiro mensageiro e ele disse em Gálatas 1:8 que se qualquer anjo. Ah, mas eu pensei que anjo seria um anjo do céu, de algum lugar. Arcanjo seria um arcanjo, tipo Gabriel, Miguel, né? Qualquer mensageiro, qualquer vigário, não importava quem fosse, se ele anunciasse outro evangelho além do que Paulo anunciou, fosse anátema. Paulo sabia que depois que partisse, entrariam lobos cruéis. E sabia que o próprio Satanás podia aparecer como um anjo de luz, quanto mais seus ministros. Assim, ele adverte que esse evangelho seria sempre o mesmo. Muito bem. Agora, meu querido ouvinte, meu amado irmão, meu amigo, deixa eu botar de novo aqui, você já vai entender melhor agora. Vamos ver aqui. Dá uma olhada aí de novo. Agora você vai começar a entender. Lembra que os mensageiros soaram na era? Não soaram já? Eles não tinham visto João lá em Apocalipse 1 que eles tinham soado nas eras, nas 7 eras da igreja? Só que Apocalipse 4, no rapto, soa de novo. As mesmas vozes soam de novo. Olha ele dizendo ali no 146. Então, ele ouviu aquela voz depois, mas não é voz não, é vozes, tá? Não foi só uma voz que ele ouviu. Ele ouviu vozes. E nós vamos entrar lá. Então, ele ouviu aquela voz depois que as eras da igreja se cessaram. Aquela voz saiu da terra. Subiu. E quando ele, né, Cristo, né, chegou na glória, ele ouviu ele dizer, suba aqui. Vou te mostrar o que vai acontecer daqui para frente. Ó que coisa. E aí? Tá gostando, irmão? Não tá maravilhoso demais a nossa lição? Agora, deixa eu falar aqui um pouquinho com vocês. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso isso? Não é uma coisa... Meu Deus, irmão. E é tão simples, mas tão simples.